Olá, povo de Deus, Natal do Senhor, missa da noite do Natal, 24/12/2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 9, de 1 a 6, Tito 2, de 11 a 14 e Lucas 2, de 1 a 14. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas. Porque nasceu para nós um menino. Foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Grande será seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. O profeta Isaías, o segundo, deve ter proferido esses oráculos nos inícios do século VII a.C., tempo em que o rei Ezequias vivia fazendo cálculos e alianças com potências estrangeiras, tais como Egito, Fenícia, Babilônia, para o enfrentamento dos assírios. Isaías considera um abandono de Deus e colocar a confiança e a esperança não em Javé, mas nos exércitos estrangeiros. Passa então a sonhar com um tempo novo, sem imperialismo, sem guerra nem armas, e onde reinam a justiça e o direito. O menino aqui anunciado da descendência de Davi pode também estar em relação com o sinal do Emanuel, de que o profeta já falara. Seja como for, é um texto que dá fôlego à corrente messiânica e que alimenta a esperança de Israel num futuro novo de paz e de felicidade para o povo de Deus. Para isso, o profeta se serve de forte utopia, onde a superação de todos os impérios é condição para a irrupção de tempos novos. Tito 2, 11, 14. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertence e que se dedique a praticar o bem. Essa carta a Tito, junto com as duas cartas a Timóteo, são chamadas de cartas pastorais, atribuídas ao apóstolo Paulo. Tito foi convertido por Paulo e acompanhou o apóstolo no concílio de Jerusalém. Esteve com Paulo em Éfeso e por 2 vezes foi enviado por Paulo a Corinto, numa altura, com missões muito delicadas, numa altura em que o ânimo dos coríntios estava exaltado contra Paulo. O autor desta carta sugere que Paulo, na parte final de sua vida, teria confiado a Tito a animação da igreja de Creta.
A carta, a título, no geral, parece ser um texto tardio, quando a preocupação fundamental das comunidades cristãs já não se centrava na vinda iminente do Senhor, mas em definir a conduta dos cristãos no tempo presente. Depois de apresentar uma série de conselhos práticos para os cristãos, para os jovens, para os escravos, o autor da carta procura fundamentar a prática cristã nos sólidos fundamentos da fé. E é nesse contexto que aparece a leitura que nos é proposta. O mais substancioso da carta é a doutrina sobre Cristo, que deve inspirar uma vida com equilíbrio, justiça e piedade. Lucas 2, 1-14. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal, e por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E enquanto estava em Belém, completaram-se os dias parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, paz na terra aos homens por ele amados. As indicações de caráter histórico deixam claro que Lucas está interessado em situar o nascimento de Jesus num espaço, numa época, sugerindo que não se trata de um acontecimento lendário, mas de algo perfeitamente integrado na história e na vida da humanidade. Depois, a referência a Belém como lugar de nascimento de Jesus sugere que ele é o Messias da descendência de Davi, anunciado pelos profetas. Fica claro que o nascimento de Jesus se integra no plano de salvação que Deus tem para toda a humanidade. Plano que os profetas anunciaram e cuja realização o povo de Deus aguardava com ansiedade. São também importantes os elementos que definem a simplicidade do quadro do nascimento. A manjedoura, a falta de lugar na hospedaria, os panos que envolvem a criança, as testemunhas do acontecimento, os pastores. É na pobreza, na simplicidade, na fragilidade que Deus vem ao encontro das pessoas para lhes propor um projeto de salvação e de felicidade. Não é um projeto imposto do alto de um trono pela força de um cetro ou pelo poder das armas, do dinheiro ou da comunicação social. Mas é uma proposta que chega ao coração de cada pessoa humana através da simplicidade, da fraqueza e da ternura de um menino. É assim que Deus entra na nossa história. Esta é a lógica de Deus. Temos ainda os testemunhas do nascimento, os pastores. Trata-se de gente considerada violenta e marginal que invadia com os seus rebanhos as propriedades alheias e que tinha fama de se apropriar da lã, do leite e das crias dos rebanhos. Os pastores eram com frequência colocados ao lado dos cobradores de impostos, todos incapazes de reconhecer o mal praticado e, portanto, incapazes também de oferecer
uma reparação. Lucas coloca precisamente estes marginais como as testemunhas que acolhem a chegada de Jesus ao mundo. É para estes pecadores e marginalizados que a chegada de Jesus é uma boa notícia recebida com alegria. Chegou a salvação e libertação. A partir de agora, pobres, marginalizados e pecadores são convidados a integrar essa comunidade dos filhos amados de Deus. Sugere-se, então, que Deus não os rejeita, nem marginaliza, mas quer apresentar-lhes uma proposta de salvação que os leve a integrar a comunidade da nova aliança, a comunidade do reino. Isto é Natal, festa dos pobres e dos oprimidos. Um beijo no seu coração.